Eu não sei se todo mundo vai ver, mas eu voltei porque a gente precisa fechar o assunto. E o Instagram tava com uma, como é que eu posso dizer? Deixando a gente fazer mais tempo, né? 1h30, agora não tá deixando mais. Fechou 1 hora, eles começaram a. Falta tantos segundos. Aí foi, né? 18, 17. Aí quando chegou em 10, eu disse, não, bora, vou ter que encerrar antes que eles derrubem e a gente entra e faz a outra para poder fechar o assunto. Mas não vou demorar 1 hora mais não. Agora a gente vai terminar. Deixa entrar a galera aí. Já tá entrando gente aqui. Para poder a gente continuar o assunto, porque senão a gente não fecha. Né? O assunto da Quilombulonga da semana passada, não, de terça-feira, eu tenho vontade de fazer outra live para poder continuar, porque não fechou. E agora o Instagram não tá deixando fazer mais 1h30. Deu 1 hora, ele quase derruba a live. Então, o povo tá voltando, a gente já vai começar. Já vou falando pra gente não perder tempo. Certo? Então, esse negro da Casa Grande, ele defende as instituições brancas. E aí eu vinha falando dessa pessoa que tá no meu Facebook, que ela fez o primeiro post parabenizando uma cientista brasileira, branca, que recebeu um título em algum lugar na Europa, sabe? E obrigada, Jefferson. E aí eu fiquei assim, gente, ela tá parabenizando uma mulher branca que tá recebendo um título de um país racista, escravagista. Aí eu fui lá comentar, né? Eu nem gosto. Mas eu tento de alguma forma, fazer nossos irmãos enxergar. E acontece que às vezes eu consigo. E por isso que eu continuo fazendo. Tem irmãos que dizem assim, mano, eu não via dessa forma, mas agora eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. E aí eu fui lá e disse a ela, você tava parabenizando uma mulher branca, privilegiada, que tá recebendo um título de um país branco racista. Sabe? É a gente valorizar uma coisa que nem é nossa, só porque é brasileira. Gente, o Brasil não é nosso. O Brasil é nosso violentador, é nosso algoz. Esse país não é nosso. Sabe? Então a gente precisa começar a entender isso. Quando eu falei na live de terça-feira na Quilombulonga, deslocar o nosso sistema de valores. A gente supervaloriza um país que não é nosso, cria um patriotismo com um país que não é nosso. Nós precisamos de patriotismo, de nacionalismo com a África, certo? Não com o Brasil. Quem é o Brasil? Sabe? Todos os dias eu tô aqui porque vocês me sequestraram, mas eu não tô aqui porque eu quero. Eu não exalto esse país. Eu não fico dizendo que a culinária que veio de África é afro-brasileira, jamais. Que a capoeira é afro-brasileira, que o candomblé é afro-brasileira, porra nenhuma. É africano. Pode ter perdido sua essência, pode ter perdido alguns valores, a gente vai resgatar, mas não é brasileiro. E aí eu falei assim com ela, e eu não vi ela responder, fiquei preocupada e fui lá de novo. Quando eu cheguei lá, ela tinha apagado o meu comentário. É o perfil dela. Eu faria o mesmo se chegasse um lulista ou um bolsominion e viesse defender política de direita ou de esquerda no meu perfil. Então ela não está de toda errada. Quando chegou hoje, eu fui descer no feed para ver o que é que tinha de interessante no Facebook. E tinha um post dela falando, exaltando que ela e as irmãs são trilingües, que já sabem inglês, francês e espanhol, se eu não me engano. E que o ano que vem deve fazer ou Swahili ou alemão. Quer dizer, o Swahili está entre as línguas importantes, não é a língua importante. O trilingüe, o orgulho é de emular o branco. Sabe? Então, as pessoas, o guardião da Casa Grande, ele defende as instituições, os valores, a cultura do branco. Então, para ela é importante você saber 3 línguas, porque o branco diz que o bilíngue, o trilíngue, o poliglota é que é o importante. E com línguas europeias, ocidentais.
Porque se ela dissesse assim, eu agora sou trilíngue, eu falo Yorubá, Swahili e Quimbundo, aí, filho, eu ia lamber o chão que ela pisava. Porque é uma pessoa que sabe o valor da sua própria ancestralidade. Eu não estou dizendo que não é importante você aprender inglês, porque se eu soubesse inglês hoje, infelizmente, eu conseguiria ouvir os discursos de Malcolm, de Garvey, de uma forma melhor. Eu não dependeria de ficar pedindo todo dia Sedon Rombé para poder traduzir livros e colocar no Identidade para poder eu ler. Sabe? Quando uma pessoa fala comigo em inglês, que eu tenho amigos que moram fora também, tenho seguidores que moram fora, eu não precisava colocar tradutor. Então, infelizmente, nós estamos num espaço de colonização, tem que saber mesmo, mas isso não é o mais importante. O mais importante é se apropriar da sua ancestralidade. Então, a gente precisa parar de exaltar, porque quando você exalta que você é trilíngue, que você fala inglês, francês e espanhol, você está resguardando o que é do branco, o que é do colonizador. Então, você se torna guardião daquilo que ele produz, daquilo que ele diz que é valor, sabe? A autoestima do nosso povo está muito afetada mesmo, em todos os âmbitos, para valorizar tanto tudo que vem dos brancos e ser tão negligente com a nossa cultura. Exatamente. E é por isso que eu me ocupo de vir falar sobre isso aqui, porque é justamente o que está acontecendo. A gente não valoriza o que é nosso, valoriza o que é deles. Então, é a primeira coisa que o guardião ele fortalece, são as instituições brancas, porque ele acredita que essas instituições o respaldam na vida. Por exemplo, qual é o preto? Inclusive, gente consciente que supervaloriza e defende as universidades. Um lugar branco que te embranquece, te violenta quando não te mata. Sabe? Que tudo que há de preto lá dentro é a gente que leva. E leva para embranquecer, para deturpar e para os brancos se apropriarem e venderem. Lucrarem com aquilo que é nosso. É isso que a gente faz dentro das universidades. Eu me tornei professora, pedagoga dentro de uma universidade. Fiz pós-graduação, não fiz mestrado porque não via sentido nenhum em estudar, em acabar de estudar para poder defender uma tese. Eu nunca vi sentido nisso. E hoje não vejo sentido porque eu simplesmente não faço questão do diploma do branco. Você só precisa fazer isso quando você precisa trabalhar para ele e quando você precisa de aumentar o salário. Aí eu disse para as meninas, eu só faria mestrado para aumentar meu salário. Mas como o meu interesse é sair da prefeitura e me dedicar apenas ao meu povo, então eu não vejo sentido nenhum em fazer mestrado. Nenhum. Sabe? Eu estudo aquilo que eu estudo. Inclusive tem gente preta que faz formação comigo e que quer fazer formação para poder fazer coisas, defender teses na universidade. Mas eu estudo sobre educação preta e procuro dentro daquilo que eu sei e que eu pesquiso e que eu aprendo com as minhas referências, tanto ancestrais como as referências que eu tenho hoje, como os AUS, né, como, deixa eu ver outra pessoa, Conceito Preto, né, Suazília, outras pessoas que eu sigo que são importantes na minha formação enquanto pessoa preta. Eu não falo mulher preta, não. Eu falo pessoa preta, pessoa não feminista, hein, gente? Então, e tudo isso que eu aprendo e que eu procuro construir, o projeto pedagógico da Quilombulonga, sabe? Eu não vou levar isso para a universidade. Porque se eu pego todo esse material e levo para a universidade, na Godengo também, sim, eles vão se apropriar disso, gente. Eu mando o material da Quilombulonga para um monte de gente preta que não me diz nem um ai, nem parabeniza nada. Mas se vocês soubessem a quantidade de branco que já me pediu para comprar esse material, não é brincadeira. Eu até postei um aqui que disse, eu luto pela igualdade e eu queria comprar o material da Quilombulonga. E aí eu disse,
nós não acreditamos em igualdade. E nós só vendemos para preto. Aí ela disse, eu entendo. Minha bisavó era negra. Me deu uma carteirada, eu deixei ela falando sozinha. Porque se eu fosse responder, gente, não ia ser brincadeira não, viu? Então é isso. Se eu fosse vender, como muita gente vende, o tal do antirracismo pra gente branca, eu ia ganhar muito dinheiro com esse projeto que eu estou desenvolvendo para Quilombolonga. Obrigada. E o que acontece? Mas eu não faço isso porque mesmo precisando comer, mesmo precisando ter autonomia financeira, até para manter esse projeto vivo, eu tenho um comprometimento com a minha raça. Eu não vou vender a minha raça para os meus inimigos. A Quilombolonga foi feita justamente para haver liberdade. Se eu pego esse material e vendo, eu estou ajudando eles a manter o domínio sobre nós. Porque daqui a pouco eu vendo, por exemplo, 6 formações da Quilombolonga, eu vendo por R$180. Eles vão fazer formações do mesmo jeito que eu faço, vão vender por R$2.000, vão ter meio mundo de branco aprendendo como tem mundo branco aí, aprendendo a jogar Ifá, né? Está aprendendo como cuidar de orixá em casa, como fazer rituais, entendeu? Como fazer o que para folha, como como é que se diz? Como fazer ebó, entendeu? Aí então fala para sua bisavó comprar, exatamente, ela podia mandar a bisavó dela vir comprar o material da Quilombolonga, eu vendia. Então, gente, isso é muito importante. A gente tem que pensar assim, se eu faço algo foda pro meu povo, eu não vou vender pro outro povo porque eu tô fazendo para o meu povo. Eu vou vender pro outro povo comida, roupa africana não. Eu não venderia. Vou vender copo, vou vender água de coco, sabe? Eu vou vender qualquer coisa, menos a minha cultura, menos os meus valores. Eles não já se apropriaram demais? A gente ensinou eles a sambarem, eles vendem o nosso samba. Eles se apropriaram, se tornaram donos. Olha o que a esculhambação que tá aí, os donos de escola de samba. Fazem o que com as escolas de samba? Colocam as rainhas de bateria branca que nem samba sabe. Porque os donos são brancos. E os pretos ficam o ano inteiro ensaiando, entendeu? Para se desgraçar na avenida, para fazer aquele samba perfeito e não ser valorizado. Porque enquanto a gente está fazendo para eles, é isso que acontece. E se a gente não vigiar, vai acontecer a mesma coisa no candomblé. Eu tive uma discussão outro dia na página Nicodidé, porque eu acompanho a página que tem coisas boas, mas tem umas branquices, sabe? Que o candomblé tem muita branquice e eu fiz assim. Foi falando de PRVG e outra pessoa que criticou o PRVG quando o PRVG disse que branco não tinha orixá, que branco tinha respeito, amor ao orixá, mas não o orixá em si, que nasce com o orixá é preto. Aí ele falou isso, outro cara que também era branco criticou. Eu disse, eu quero que um e outro poque, porque branco não devia nem chegar na janela. Aí, até o povo de Codidé curtiu meu comentário, eu fiquei beixa, mas o que teve de branco sassaricando, não, igual Siri da lata, porque eu falei isso, não foi brincadeira. O que aconteceu, peraí que a gente vai falar sobre o terreiro. Que um branco veio falar, que disse, gente, quer dizer que não pode entrar branco no terreiro? Eu disse, olha meu filho, você pode entrar em qualquer terreiro que abra a porta para você. Mas se um dia Manu foi a Lorixá, se Xangô, der asa à cobra, vocês não chegam nem na porta. Eu vou deixar já um negão bem grande lá, armário, que quando vocês chegarem, vaze daqui. No meu espaço você não entra, porque o meu ancestral é preto e vai cuidar de preto, sabe? Aí ele deu risada azar dele.
Esse problema da apropriação é bem grave. Ah, tá, Aria Uds, obrigado. Sim e não. O candomblé já aconteceu. Sim e não. Porque tem espaços de candomblé que é preto, totalmente preto, sabe? E tem espaços de candomblé que não é totalmente preto, mas é mais preto do que muitos que a gente conhece, que tem uns que são brancos mesmo. E as casas tradicionais hoje só faz orixá de artista. Pode ser preto, pode ser branco, mas você tem que pagar uns 20 mil para cima, sabe? Mas já tem. Ainda tem muita coisa preta no candomblé. Muita. Mas eu tô falando que se a gente não vigiar, vai ficar igual o samba, de você ter que ficar disputando com gente branca que paga pra ser passista, pra ser rainha de bateria. Entendeu? A gente ainda não tem que fazer essa disputa. A gente ainda tem espaço que cuida da gente. Sem... como é que eu posso dizer? Que o branco passe na sua frente, que se aproprie daquele espaço totalmente. Ainda tem. Claro que tem muito candomblé branco, muita gente branca no candomblé. Tem muita. Eles estão se apropriando da nossa cultura e falando da nossa cultura e se apropriando, mas a gente já começou a fazer esse movimento de resgate, de voltar pro Sankofa, sabe? E, inclusive na capoeira, que também foi apropriada. Mas a gente já tem esse movimento de capoeira preta. É até redundante, né? Mas eu falo porque foi embranquecida. Axéô, Laroê, meu pai. O que acontece é o seguinte. Nós temos a UNPAC, que é essa instituição que é de pessoas pretas dentro de um estado racista. Acho que é Rio Grande do Sul, sabe? Mas tem pessoas do Brasil todo. E... eles estão resgatando essa capoeira preta. Nós temos também o Ocotô, né? Que faz também esse resgate dessa capoeira só para preto. Então, eu acredito que agora, eu já conheço a Lorixá, que não aceita branco no seu terreiro. E a gente que se tornou nacionalista preta, panafricanista, já está nesse processo também. De fazer orixá, de deixar o cristianismo e como tem essa tendência ao sacerdócio, de criar esse espaço que seja puramente preto, africano, sabe? Então é disso que eu tô falando. Vamos lá. Então, os funcionários públicos também são essas pessoas que defendem com unhas e dentes as instituições brancas, porque eles querem, né, ter a estabilidade financeira. É só isso que tem também de bom. Fico só observando alguns brancos querendo ter mais prioridade do que eu, só porque eles foram iniciados primeiro que eu. Eu não fico num espaço desse. Eu não fico num espaço desse de pessoas brancas querendo ser mais do que eu. Ele vai se lascar. Eu não fico. Sabe? Na verdade, tem muita coisa. A gente for falar de candomblé, a gente não vai sair daqui hoje. Vamos ver outro dia. Mas eu não fico num lugar em que branco se sobressai, não. Aonde? Que nada. A gente precisa cuidar. E com eles a gente não cuida. A gente sofre, sabe? Eu não acredito em resistência em espaço branco, não. Entendeu? E aí essas pessoas que são funcionários públicos e são funcionários de multinacionais, né? Essas pessoas não têm nenhum comprometimento com a queda do Estado, com construir nossas coisas, porque eles estão confortáveis, mesmo sendo violentados, mesmo sofrendo, entrando em depressão, porque eles estão apegados. E o funcionário público é uma miséria, porque eles... o governo pega eles pelo dinheiro, porque dão essa possibilidade de ter crédito, porque tem emprego estável. Então a pessoa se encalacra toda em conseguir nada, como eu tô, toda lascada e mal paga, né? Porque a gente tem crédito. E aí você não pensa assim em pegar o crédito para construir autonomia financeira. A gente tem crédito para construir dependência financeira.
Porque a gente quer ter a melhor casa, quer ter o melhor carro, né? A gente é embranquecido demais para lidar com isso, gente. Sabe? Meu filho, meu filho. Aqui em Salvador é em 96 meses, né? E eu tô dando aqui bote para 120. Mesmo querendo sair, porque eu disse não, eu preciso primeiro organizar. Porque eu me desorganizei toda. Eu preciso, antes de sair, me organizar, porque eu não tenho autonomia. E a Quilombulonga não me mantém, sabe? Então, eu preciso me organizar, preciso ter meu próprio negócio. Eu estou esperando eles me pagarem o que me deve, para poder eu organizar a vida. Mas não é fácil, não. Funcionário público é ilusão pura, sabe? O funcionário de multinacional também, porque ele está lá se achando no escritório de paletó e gravata. Aí no dia que chega o filho de algum amigo do dono, alguma coisa de algum mangangão, ele perde a vaga e fica desempregado, entendeu? Mas ele vai lutar para poder manter o emprego dele, o status dele, a vida de classe média dele, entendeu? Então é o preto da Casa Grande, que emula a vida do branco. É o preto sonho das feministas, né? Só vale preto se for engomadinho, passado e vindo. Pode ser preto por fora, mas ele todo branco por dentro. Se não for assim, não serve, né? Eles defendem os seus espaços físicos, como a polícia, por exemplo, que defende o patrimônio do branco a qualquer custo. Você não pode encostar, você não pode fazer nada. Eles não estão ali para defender o povo, não estão para defender a gente, estão ali para defender o branco e seu patrimônio, sabe? Então eu já vi uma vez, quando eu era do movimento de professores da rede, saí, não quero mais saber disso. Eu fazia muito movimento mesmo, fazia zoada, cantava, aprontava na rede. Hoje eu só luto pelo meu povo. E aí, eu lembro que numa dessas eu disse assim à minha tia: a gente tem que aprender a quebrar tudo. Quando a gente começar a quebrar esses espaços, eles vão começar a nos ouvir. Aí ela disse: não, isso é violência, isso é vandalismo. Não pode quebrar as coisas. Eu disse: mas vandalismo é o que eles fazem com a vida da gente? Eles quebram a gente, lascam a vida da gente, mas nosso salário não dá direito e a gente que vai estar vandalizando o espaço deles? Mas isso é cristianização que nos ensinou a sermos passivos e pacíficos. Como disse Malcolm X, não se faz revolução sem sangue. Não existe. É utopia, maluquice. Não existe, sabe? E como eu penso como ele, eu penso em fazer o máximo de forma pacífica possível, mas o dia que tiver o meio dele na reta, eu prefiro que ele vá. Não tem erro. É por isso também que a gente tem que aprender a se defender. Entendeu? Aprender a jogar, aprender a dar rabo de arraia, dar chute, dar murro e também. Sabe? Não vou falar pro Instagram não me censurar. Mas a gente precisa, sabe? E além das suas instituições, dos seus espaços físicos, o preto da casa defende a imagem do branco, a autoimagem do branco. Toda vez que você elogia uma pessoa branca, toda vez que você defende, exalta a sua relação com essa pessoa, e quando casa com essa pessoa branca, você está guardando, resguardando, protegendo a imagem de importância que ela tem. Se você, por exemplo, eu tenho amigos brancos, já falei isso aqui. Mas você não me vê na internet mostrando uma foto com meus amigos brancos. Eu vejo muito isso, as pessoas têm uma mania, aí sai, tira foto e bota na internet. Eu não faço isso. Eu promovo o meu povo o máximo que eu posso. Eu não promovo outro povo, por melhor que essa pessoa seja comigo. Eu não promovo. Porque o meu comprometimento é com o meu povo. Isso é a muriçoca, viu, gente? Aqui em casa tem sindicato de muriçoca. Então, a gente precisa entender isso, a importância disso, de não promover a autoimagem deles, de promover a nossa. Você jamais vai me ver dizendo que um branco é bonito. Você jamais vai me ouvir dizer, por exemplo, ai, gente, licença, viu?
Por mais que eu goste de um ator branco, por exemplo, da atuação dele. Eu, por exemplo, gosto da atuação de Johnny Depp, porque eu acho ele muito performático. Qualquer papel que ele faz, geralmente ele tá maquiado, né? Eduardo Mão de Tesoura, aquele outro, apesar de saber que é tudo muito... Boa noite, Jamerson. Apesar de que ele não tem muito caráter e tem alguns filmes que ele faz porque é uma estrutura toda branca, que tem muita branquice, tem muito racismo, que é Pirata do Caribe tem racismo. Menino, como Pirata do Caribe tem racismo, sabe? Mas, assim, a atuação dele eu acho muito bom. Você nunca me viu na internet dizendo, talvez tenha visto lá atrás, que Johnny Depp é meu ator preferido, que ele é maravilhoso, que ele... Nunca! Você não vai me ver fazendo isso. Porque eu não vou promover a autoimagem dele, já são promovidos o tempo inteiro, gente. E a gente faz isso, sabe? De fazer como a tia boa de vocês, que coloca lá... Você tem amigos, pode ter amigos brancos e aí tira foto com os amigos brancos dela. Fica dando parabéns pros amigos brancos dela de aniversário e exaltando, falando o quanto essa pessoa é maravilhosa. Não sei. Gente, eu não faço um negócio desse. Eu só promovo os meus, sabe? Você não vai me ver promovendo uma empresa branca, você vai me ver promovendo... Eu já fiz um post sobre isso, que não importa o quanto você esteja implicado com o branco. Por exemplo, se eu ainda como uma carne de sertão, que vocês chamam de charque, que seja de uma empresa branca, você nunca vai me ouvir dizer assim, a carne tal é a melhor carne que tem, a melhor marca. Você não vai me ver fazendo isso. Não faço. Porque a gente tem que procurar cada dia mais se afastar daquilo que é deles e se aproximar daquilo que é nosso e construir aquilo que é nosso. E aí promover. Entendeu? A gente precisa fazer isso. A mesma coisa quando você casa com eles. Quando você casa com eles, você, pelo amor de Deus, não dejamilem. Se você já é... Eu não vou dizer a você que separe, porque sei lá, você tem uma história construída, mas não dejamilem. Não vá para a internet dizer que acha importante o casamento racial, o casamento entre pessoas da mesma raça, mas que amor não tem cor, que não é uma questão de auto-ódio, que a pessoa é uma pessoa boa, importante. Pelo amor de orixá, não façam isso, não promovam. Essas pessoas já são promovidas, o tempo dele pode ser o mais feio, o mais mal diagramado, o mais desgraçado possível. E você pode ser a pessoa mais bonita do mundo, mais bocuda, assim, linda igual a mim, e você vai saber que eles vão ser mais valorizados do que a gente. Então a gente precisa se autopromover e não promovê-los. E no momento que você casa com uma pessoa branca, é como se você estivesse dizendo que ele é mais importante. Você não enxerga valor em si mesmo, porque o seu povo é você. Eu amo homem preto, mais preto possível, porque eu amo o meu povo. E não é uma coisa de demagogia, não. Gosto mesmo. E eu aprendi isso depois que eu comecei a reconhecer minha humanidade, porque eu já fui palmiteira mesmo de não gostar de homem preto. De não gostar mesmo. De não ver nenhum valor, de ter asco. Sabe? Por quê? Porque eu era cria da Globo, gente. Você cresce vendo Xuxa, Angélica, novela, e só quem se relaciona. Então você quer ter aquela vida. Você olha no espelho e não se enxerga. Você enxerga eles. Então você quer ter um filho menos preto possível, com cabelo menos crespo possível, com a pele mais clara possível. Entendeu? Você quer morar na casa que o branco mora, você quer ter o carro que o branco tem. Então fazer esse caminho de retorno é importantíssimo. Então no momento que eu comecei a sofrer racismo, que eu comecei a entender que eu era preta, que eu não sabia, apesar de ser de uma família preta, minha mãe não palmitou.
Entendeu? A minha família é preta. Meu pai é índio, o meu avô é índio, mas é um índio preto. Pense num índio escuro, é meu avô. E minha avó era uma negra assim, da minha cor um pouquinho mais clara, com cabelo crespo. E o cabelo de meu avô era liso. Então todos os filhos são pretos. Dos 9 filhos só tem uma que é mais clarinha, que talvez em alguns contextos seja lido como branca. Mas minha tia caçula é a única que é mais clarinha. Todo mundo preto, preto, sabe? Então, a gente precisa fazer esse retorno. Você sabe quando eu comecei a amar homem preto? Eu era evangélica quando eu comecei a entender sobre racismo. Eu comecei a entender sobre racismo lendo Martin Luther King, apesar de hoje não concordar com a linha de trabalho dele, né? Mas ele teve essa importância na minha biografia, porque foi a partir na igreja, né? Martin Luther King pastor, que eu comecei a entender, lendo filosofia cristã, eu comecei a entender sobre racismo. E aí eu comecei a assistir os vídeos de hip hop, de rap, de DJ Alpiste, de Pregador Lu. Eu era evangélica. E aí quando eu vi aqueles pretos com trança, com black, com dread, eu comecei a... Gente, como foi que eu não vi isso antes? Como eu era idiota. Que homem lindo. Tinha a DJ Alpiste 10 anos, tinha um cara chamado Jadiel. Gente, eu passava a música que esse cara cantava com o DJ Alpiste 10 vezes para ficar olhando para ele. Eu achava ele, meu Deus, que homem lindo. E eu não via isso antes. Eu não via isso antes. Mesmo sendo de uma família preta, com irmãos pretos, eu não conseguia ver valor em mim mesma. Eu não conseguia ver valor no meu povo. Pense como é louco isso, como a colonização é desgraçada. Sabe? E hoje, meu Deus, olha para um preto, eu fico maluca. Sabe? Gosto demais, demais, demais de homem preto. E aí a gente precisa... Branco de dread é uma desgraça. É mesmo, é feio demais. É nosso, não é gente? É nosso e acabou. Então, a gente precisa reconstruir essa imagem do nosso povo em nós e para a sociedade, porque Malcolm diz isso, né? Que um povo que alcança respeito é um povo que muda a imagem, a visão das pessoas sobre si mesmo. Sabe? E é isso que falta. Você mudar a imagem do seu povo, mudar a imagem de nós mesmos para outras pessoas. Quando você faz isso, você impõe respeito. Quando você para de casar com eles, você impõe respeito. Quando você diz, eu não preciso de você, não dependo de você, não quero casar com você, sabe? Não quero me relacionar com você. Então você impõe respeito, porque você se respeita. Você se respeita, você se valoriza. Por que a gente respeita o branco? Porque eles se valorizam, eles se acham. Branco tem uma autoestima, ele pode ser o mais feio, o mais tétrico do mundo. Você lembra daquele que eu botei na internet, que o cara tava com uma cueca, com o dedo mindinho assim apontando? Não é que eu vou falar de tamanho de pênis não, mas ele não tem esse problema em mostrar que ele não tem pênis grande, porque ele é branco, ele simplesmente é super valorizado, entendeu? Ele pode ser o mais horroroso do mundo, ele vai ser valorizado. Tem muita preta linda no país, inclusive, olha, aliás, preto é lindo, filho, não é que tem preta linda, preto é lindo. Preto, preta é lindo. E a gente precisa botar isso na cabeça, senão a gente fica categorizando o preto como o branco faz. Porque o branco, desde sempre, ele bota a gente numa vitrine e diz a importância de acordo com a cor da pele, com o corpo. Então, a mulher preta, padrão branco, é a mulher preta que tem muita bunda, cintura fina. Tá entendendo? Eles falam que é a negra tipo exportação, e a gente vê isso cantada em pagode preto, de gente preta, sabe? Isso é triste, porque o padrão, não existe padrão, mas muitas mulheres africanas são grandes como eu, sabe? E a gente não supervaloriza, a maioria, dependendo do povo, é bocudo igual a mim, tem um olhão igual a mim.
Mas a gente quer aquele preto que ele seja com os traços mais finos possível. E se ele tiver os traços grossos, ele tem que ter o corpo ou de Isa ou de B. Jordan, sabe? Ele tem que ser o preto mais claro possível. Ele tem um cabelo mais... O rapaz, eu já vi... Ah, menina, que homem lindo, parece um Ogum. Que homem lindo. Ah, é casado com uma mulher preta e gorda. Eu digo, sério? É mesmo, é quando eu conheci a mulher, eu disse, gente, essa mulher preta onde, minha gente? A mulher era muito clara, o cabelo era ondulado. Sabe o que é isso? É os negros, pessoal, né? Cabelo ondulou, sou negro, sou negra. O cara retinto, de dread no cabelo, bocudo, linda, coisa, parecia um Ogum. O cara é casado com uma mulher branca. Ela disse que é negra porque o povo, esses movimentos, se apropriam mesmo. Aquilo ali não é negra não, gente. Então pare com esse negócio de eu não quero mais o branco, mas eu vou procurar um negro mais padrão branco que tiver. Sabe? A gente precisa entender isso. É muita loucura, gente. Eu tô falando demais. Daqui a pouco dá 10 horas. O Instagram vai tirar e eu não termino. Vamos lá. Aí eu quero falar pra vocês porque o que me deu mote pra fazer essa live. Hoje vemos os próprios pretos reproduzindo esse comportamento. Sim. O que me fez me dar o mote pra essa live foi o discurso de Givaldo Alves, morador de rua que virou sucesso na internet quando arreganhou a relação dele com a Sinhá. E eu queria trazer algumas coisas importantes nessa situação. A primeira é como ele fala dessa mulher. Ele fala dessa mulher como eu gostaria que um homem falasse de mim. Ele diz que ela é a perfeição num corpo de mulher. Que ela faria qualquer homem feliz. Repare o discurso desse homem. Por quê? Porque essa mulher é branca. A mulher é branca e a mulher é padrão academia. Né? Então, o padrão perfeição. Não é isso? Então, por que eu estou falando sobre isso? Para que vocês entendam como a gente guarda o branco. Ele nem entendeu. Ele é tão importante para o negro da Casa Grande ser visto pelo branco, ser notado, ser desejado, que ele nem entende que ele está sendo utilizado, que ele está sendo assediado. Porque ali não tem outra coisa. Aquilo ali é fetiche. É fetiche. É a mesma coisa que os homens brancos têm quando me paqueram. É a mesma coisa que as mulheres brancas têm quando paqueram os pretos. E que eu vejo muita gente, tem uma página de angolano aí que os angolanos ficam tudo dizendo às mulheres que tem o pênis grande porque as mulheres brancas gostam de pênis grande. Gente, é muito louco isso. A gente não entende que eles estão nos colocando numa vitrine, como sempre fizeram, e nos tratando como propriedade, como algo, um produto a ser utilizado. Se aquele homem fizesse isso com aquela mulher, ele estava sendo processado por assédio, ele seria preso, talvez ele seria espancado. Não, ele foi espancado, ele foi, mas eu falo assim, por toda a sociedade, linchado, sabe? Então, ele fala dela sem notar que ela agiu como Sinhá. Ela tinha certeza que ele ia querer ela. Porque ela é importante demais. Ele jamais poderia rejeitar ela, porque ela é branca. Porque ela tem uma importância que é naturalizada. Entendeu? E ele provou isso. No momento que aceitou se relacionar com uma pessoa que ele nem conhecia,
que podia fazer mal a ele. Olha o que ele disse, que ela poderia ter sofrido e ela poderia achar uma pessoa de má índole que fizesse mal a ele. E ele não percebeu que isso aconteceu com ele. Porque ninguém vai me dizer que essa mulher pegou o carro e botou perto da casa dela à toa. Sabe? Agora, né? Ela disse que foi estupro e estão resguardando ela, dizendo que ela está em surto e não está deixando ninguém falar com ela. Mas a gente sabe o que é que está por trás disso. A gente sabe o que está por trás disso. É histórico, gente. Quem assistiu o nascimento, ouviu qualquer coisa sobre o nascimento de uma nação, não o nascimento de uma nação de Ned Turner, mas o nascimento de uma nação que os brancos fizeram para criminalizar os pretos, sabe que isso é histórico. A imagem da mulher branca frágil, sofrendo, correndo com medo, se jogando, se matando, com medo de ser estuprada pelo preto. Então, a imagem da mulher branca frágil, a princesa Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, e a imagem do criminoso, violentador, perigoso, bandido. Isso é histórico. E o que mais me dói são os pretos não entenderem isso. Sabe? Os pretos não entenderem isso. E aí vem feministas pretas, inclusive homens, porque homem feministando e dizendo contra ele, contra Givaldo, sabe? Inclusive vieram no meu post falar, mas muita gente dizendo que aquilo ali ele foi a vítima, mas essa sociedade doente de feminismo, isso é uma desgraça, está criminalizando ele, sabe? Para mim, o único erro dele é estar caindo no engodo do branco, na rede que o branco fez para ele. E depois que ele falou, acabou. Mas ele vivendo um momento de fama, as pessoas estão assediando ele para ele falar, para mostrar, para dar risada, não sei o quê, e ele não está percebendo isso. Mas ele é a vítima. Ela não é a vítima. O que faz você enxergar ela como vítima é o feminismo e esse processo histórico que mostra a fragilidade que não existe da mulher branca. Porque a mulher branca é parceira, é comprometida com o homem branco no processo de manutenção dos seus privilégios. Parem de achar que ela é vítima, porque se ele alegasse que ele era doente, que ele tinha um surto, ele ia apanhar do mesmo jeito, porque preto não tem nem direito de ter surto. A gente não tem direito de ser assediado no trabalho, se desgraçar na sociedade, todo mundo acabar com a vida da gente, como acaba sempre, e sair como o Coringa matando todo mundo, porque antes da gente matar o primeiro, a gente já morreu. Sabe? A gente não tem esse direito. Mas o branco, se ele chama você de macaca, ele chega lá na delegacia e apresenta um laudo médico, porque eles estão comprometidos com eles. E sempre tem um médico para alegar que ela está com depressão, que ela tem surto. Eu tenho depressão. Eu adquiri depressão por causa de assédio moral na rede municipal de Salvador. Mas você nunca me viu batendo em ninguém na rua. Você nunca me viu mordendo ninguém. E o surto do branco é só para usar o preto e para agredir o preto. Porque você nunca viu o branco surtado, comendo cocô e rasgando dinheiro. Ou você já viu? Me conte aí, que eu não me lembro. Então o surto deles é sempre para agredir o preto ou para assediar o preto, para fazer qualquer coisa errada com o preto. Agora, para comer cocô e rasgar dinheiro, ninguém tem surto, né? Que bom, Arnaldo. Que bom que a gente pode construir isso. A gente precisa falar de nossas coisas. A gente precisa, principalmente, dominar a narrativa sobre nós.
Não permiti que eles falassem isso. Eu fui falar que o laudo dela saiu rápido e eu tenho bipolaridade. Meu laudo demorou quase 3 anos para a mesma doença e fui criticada. Claro que vão criticar. É sobre os guardiões da Casa Grande que a gente está falando. Nós mesmos guardamos eles. Nós mesmos protegemos eles. Protegemos a sua imagem. Sabe? Sofri o racismo de uma paciente no hospital onde eu trabalho e a desculpa era que ela tinha transtorno bipolar. Pois é. Eles têm transtorno de tudo para poder justificar a violência que eles promovem sobre nós. Porque se esse homem, gente, se ele fosse o homem que chegasse perto dela, nossa, moça, eu quero namorar com você, só isso. Bastava só essa frase para ele ser o assediador, estuprador, violentador, desgraçado. Só essa frase. Porque é isso que o feminismo prega. Que o homem é um violentador, o homem é isso, o homem é desgraça, o homem é... Entendeu? Principalmente o homem negro. Porque com o homem branco ninguém nem mexe. Né? Mas, quando é a mulher que assedia um homem negro, que ele, por estar num estado de adoecimento, por causa da colonização, aceita tudo que ela quer, sabe? Dá a ela o prazer que ela queria, dissinhar que ia para senzala procurar o prazer dos homens africanos. Porque não era só os homens que iam lá, não. O povo diz que é estupro porque o homem tem um falo. Então ele associa estupro porque tem o pênis. Mas as mulheres faziam isso demais. Sabe? As mulheres fazem isso demais. Não há laudo não, gente. Gente, quem é que lembra do cara que tinha um problema mental e acho que sequestrou um ônibus? Que o cara foi agora no governo de Witzel, no Rio de Janeiro, que o cara não teve, já tinha sido abatido porque ele tomou um tiro na perna, caiu. Mesmo assim, eles só sossegaram quando o cara morreu, porque era preto. Sabe? Um branco não passa por isso. Porque o branco vai pegar o carro, vai rodar tudo, vai fazer miséria e o povo vai tentar resguardar ele. Se um branco estiver na rua mendigando, as pessoas vão ter misericórdia dele, vão tirar ele da rua. Sabe? Então a gente precisa entender que eles se resguardam, eles se defendem. E a gente defende eles. Em vez de defender o nosso povo, a integridade... Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Givaldo podia ser o que fosse. Ele tem que ser julgado pelo povo dele, porque os brancos nunca vão julgar ele certo. Nunca vão julgar ele com justiça. Porque a justiça é branca. As leis também. A justiça foi feita para resguardar o branco. Uma pessoa preta nunca vai ser tratada, julgada do modo que um branco é. Sabe? Ele nunca vai ter os mesmos direitos. Ninguém me perdoa pelas situações que infelizmente foram criadas durante minhas crises. Até hoje eu sou discriminada. Colegas da rede municipal que você bem conhece dizem que eu sou má. Misericórdia. Meu laudo de bipolar de nada serve. Gente, é muito triste. Como disse hoje, compreendi muitas coisas. Dani, que coisa triste, Dani. A gente tá longe de resolver o problema, né, minha irmã? Misericórdia. Eu espero que você fique bem, porque não é fácil ser julgada. Eu sei bem o que é ser julgada, porque eu sou muito autêntica, eu sou muito pra frente. E eu sou julgada o tempo todo, né? Mas eu espero que o Orixá te abençoe e te dê força. E dê a mais forte estabilidade que puder dar para você não sofrer esse tipo de coisa. Porque a gente não tem direito, né? De ficar doente, a gente não tem direito de ter um problema. Eles têm, entendeu? E isso é que é triste, sabe? Para fechar, tem a tia boa de vocês disse uma vez uma frase que eu nunca vou esquecer. E essa frase é uma frase de guardião da Casa Grande, essa síndrome de guardião que a gente tem. A gente não. Que pra mim tá saindo tudo aí.
ela disse, nem todo preto é meu irmão e nem todo branco é meu inimigo. Sabe, quando a pessoa diz isso, sabe, o limite da porra, sabe? É o mais alto grau de síndrome do guardião que existe. Porque a gente sabe que nem todo preto é irmão, inclusive ela. Nós sabemos. Mas dizer que nem todo branco é meu inimigo é um nível de colonização crônico. Porque por melhor que esse branco seja, que o seu marido branco seja, que o seu filho branco seja, que tem relações interraciais que parem esses filhos brancos, que seu amigo branco seja, falando politicamente, ele é seu inimigo. Politicamente. Eu também parei de seguir já há muito tempo. Inclusive, ela era minha amiga no Face e eu tirei. Sabe? Ela é palmiteira no nível... não no nível de relacionamento amoroso, viu? Ali não gosta de branco, não. Nisso aí, eu não posso julgá-la. Porque ela só se relaciona com homem preto. Inclusive, é casada com um agora. Mas, fora isso, ela palmita demais. Porque palmitagem não é só relação amorosa, né? Palmitagem é se relacionar com branco. Então, ela palmita pra caralho, sabe? Ela defende, super defende a Globo. Ela exalta a Fátima Bernardes daquele jeito. Menina, era tão triste ver aquela mulher dizendo: agradeço a você, se eu estou aqui, é porque você me colocou. Gente, eu sou do tipo Snoop Dogg. Se eu tô aqui num lugar de sucesso, seja lá de qual for, é porque eu sou foda. A Globo não chamou ela à toa, chamou porque ela era uma voz, estava na internet, tinha inserção, é jornalista. Ela é muito boa, ela é muito boa. Ela só é alienada demais, colonizada demais, como eu e você já fomos, sabe? É um processo doloroso. Mas essa frase, gente, pelo amor de orixá, vocês não repitam isso não. Esse negócio de que nem todos os brancos são meus inimigos. Não vamos generalizar. Generalize! Generalize porque, como eu já falei, que o Dr. Mar Johnson falou, eu amo esse vídeo. É uma questão de privilégio, de manutenção, de comprometimento com o seu status. Nenhum branco vai abrir mão disso. Nenhum branco vai abrir mão disso. Então, o seu comprometimento tem que ser com o seu povo. Tire essa síndrome de casa grande de dentro de você. Jogue no lixo, viu? E aprenda a guardar, a defender, a proteger apenas os seus irmãos. Isso é autopreservação. Os brancos fazem isso toda vez que chega no jornal e diz que um bandido, quando é preto, um bandido fez e aconteceu. E quando é branco, ele diz jovem fulano de tal, tem até nome, sobrenome e família. Isso é autopreservação. Todas as vezes que ele bota uma cara preta falando de crime e preserva a imagem do branco que cometeu crimes ainda piores, é porque eles estão se resguardando. Eles estão se guardando e a gente não faz isso com os nossos. Sabe? É uma mulher vir pra internet com a bochecha rosada, falar mal de homem preto, as mulheres pretas, eu não vou defender só porque é preto. Você é uma idiota, você é uma burra. Porque no momento que você não defende os seus irmãos pretos, você tá dando um tiro no seu próprio pé. Porque você é preta. Se a maioria das mulheres que morrem são pretas, é porque você é preta, não é porque você é mulher. Porque a maioria dos homens que morrem também são pretos. A maioria dos homens encarcerados são pretos. A maioria dos homens no subemprego, batendo biela, são pretos. E o branco tem medo do homem preto, porque sabe a força que é o homem preto na comunidade preta. E é por isso que eles atacam e você ajuda. Então, todas as vezes que você for dizer que a Sinhá
tá tendo um surto e que Givaldo é assediador, você tá lutando contra si mesmo. Tá lutando contra o seu povo. O seu povo podia ser o mais miserável do mundo. Todo o povo se defende. Pode ser o que for. Você não vai ver um japonês falando mal do Japão. Ele vai exaltar o Japão. Ele vai, quando você disser o que é que tem de bom no Japão, ele vai achar tudo que você imaginar para poder falar, exaltar o povo dele. Isso é nacionalismo. Nós somos o único povo que não temos nacionalismo porque nós somos desumanizados, desafricanizados. No dia que a gente entender isso, a gente vai ter um nacionalismo com a África tão poderoso. O que tem de bom em África? Tudo, meu bem. Inclusive o que você tem de bom. O que você tem de bom no Ocidente, você tem porque é de África. Você está entendendo? Quando a gente começar a entender isso, a gente não vai ficar vendo essa visão de África pobre, miserável, desgraçada, sem ver a potência de África, sem ver as nossas referências, ficar aí estudando Schopenhauer, é Platão, é não sei quem, quando você entender que tem um monte de gente foda no seu povo, sabe? Quando você entender que o nosso povo foi o criador de coisas que o branco nem sonhava em ser gente, quando o nosso povo já estava criando coisas monumentais. O nosso povo foi inventor de tudo que é importante nessa sociedade. Da medicina, da noção de higiene, da arquitetura, engenharia, sabe? De processos tecnológicos e científicos. O nosso povo já fazia cirurgia de cesariana sem precisar dos brancos. E hoje a gente fica pensando, como é que eu vou fazer uma medicina, não vou fazer medicina na universidade? Como é que eu vou aprender a fazer uma cirurgia? Como se seu povo nunca soubesse fazer uma cirurgia, dependesse dos brancos. Como se seu povo nunca tivesse universidade, nunca tivesse biblioteca, sabe? Nunca tivesse templos. A gente só vê valor neles porque a gente não olha para dentro, a gente olha para eles. Parem de se olhar no espelho deles, de se medir nas réguas deles, de se ver a imagem deles, a beleza deles, tudo deles. Nós precisamos olhar para nós, para a nossa potência, nosso povo, sabe? Tudo que é nosso, a gente precisa olhar. Quando você quiser fazer uma viagem e tiver dinheiro, vá para a África. Não dê dinheiro para a Europa. Sabe? Você sairia para a Europa, você vai, vamos ter uma convenção de pan-africanista na Europa, aí seria outra coisa. Mas quando você quiser curtir, turistar, vai conhecer Moçambique, vai conhecer Senegal, vai conhecer Gana. Eu tô apaixonada por Gana por causa de Ramamate, sabe? E eu digo sempre, vamos pegar um dinheiro bom aí. A única coisa que me prende para não conhecer a África é esse processo de alimentação, que eu tenho um paladar horroroso, sou ruim de corte para comer. Mas eu sou louca para conhecer a África. Eu já disse, vou morrer lá. Não sei como é que vai ser esse processo. Já converso com amigos de Angola sobre preço de terreno. Eu não tenho um puto no bolso. Tô toda lascada de cima a baixo, mas acredito. Quando a gente acredita, a gente faz, luta por isso. Sabe? Faz as coisas acontecerem. Então é sobre isso, gente. Tire de você essa síndrome de guardião. Não queira, tire o máximo que você puder, vá tirando, vá tirando. E enquanto você não entender o que eu estou dizendo, fique brigando comigo não, procurando conversa na internet não. Ouça, baixe a guarda e comece a assimilar essas informações e comece a estudar, acompanhar outras páginas e ver que realmente é isso. Porque eu mesma quero morrer em África, aqui não é meu lugar. Eu também. É isso que eu penso. Eu não penso só em voltar para a África intelectualmente, não. Eu penso em voltar fisicamente. Rapaz, eu tenho vontade de conhecer Cabo Verde, mas Cabo Verde, em relação à colonização, é um dos piores, viu? É um dos piores. Eu tenho uma amiga que mora em Cabo Verde. Tenho vontade de conhecer. Sabe? Então, o que acontece é isso, que a gente, às vezes, ouve isso e não gosta. Ah, porque a universidade. Ah, porque o sistema público. Ah, porque o SUS.
Porque o SUS, se não fosse o SUS, a gente tomava vacina. Como se o SUS não violentasse preto todos os dias. Como se um monte de preto não morresse por causa do SUS. Não morresse por causa da falta de atendimento. Não morresse por causa da negligência médica, que não olha pra gente como gente. Vai terminar de novo. Precisava ouvir essas palavras. Eu não me conformo com brancos no Egito. Ai, obrigado. 5 segundos. Beijo. Tchau.